Fala galerinha, eu sou o Túlio Daniel e nós precisamos falar sobre The Ring. Bom pessoal, antes de eu começar, esse é um quadro novo que eu vou trazer aqui pro canal, em que eu vou poder falar sobre séries, filmes e outras coisas que eu gosto bastante e que eu não tenho espaço pra falar em outros lugares. E como o canal é meu, eu vou trazer vídeo jogando, vou trazer vídeo fazendo Song Cup, vou trazer vídeo falando de série, porque isso aqui é assim, o canal chama Túlio Daniel, então é o que o Túlio Daniel quiser. Bom gente, finalmente chegou ao fim The Rain, nossa querida série dinamarquesa da Netflix, depois de 3 temporadas. A última temporada então estreou no dia 6 de agosto, né, no começo do mês. Eu assisti ela nesse final de semana e assim, fiquei um pouco abalado, mas já era o esperado, então assim, tô satisfeito. Antes da gente poder falar dessa temporada nova, eu vou fazer um breve resumo da primeira e da segunda temporada pra gente poder recapitular algumas coisas importantes. Depois eu vou entrar então na terceira temporada com alguns spoilers, então se você ainda não assistiu a temporada nova, assiste só até na metade desse vídeo. Pra quem não conhece The Rain, bem resumidamente, ela é uma série pós-apocalíptica que conta a história de uma chuva que carrega nela um vírus mortal. Então, determinado dia choveu essa chuva, o pessoal começou a morrer e surgiu então o apocalipse. Na primeira temporada, então, a gente conhece nossos personagens principais, Simone e Rasmus, que são os nossos irmãozinhos protagonistas. No começo da série, antes da chuva cair, os pais deles simplesmente levaram eles para um bunker que já estava construído subterrâneo, que tinha muito alimento guardado, e deixaram eles lá. Você não entende muito bem porque que ele já sabia dessa chuva, né? Mas você já fica meio assim. O pai deles simplesmente larga eles lá com a mãe e vai embora do bunker, falando que vai procurar sabe sei lá o que e que vai voltar. No meio desse rolê, a mãe deles acaba morrendo e passam-se 6 anos e o pai deles não volta. Nesses 6 anos, o Rasmus deu um de personagem de malhação, né? Que tem 30 anos e faz papel de pessoa de 15 anos. Então ele sai de uma criancinha pra um puta homem gostoso. Mas enfim. Então passam-se 6 anos e daí a Simone e o Rasmus ficaram lá dentro desse bunker até que o negócio começa, a comida começa a acabar e aquele rolê todo. E um grupo acaba achando esse bunker e fazendo os dois saírem de lá pela primeira vez depois do apocalipse. Esse grupo, então, integra o restante dos personagens principais da primeira temporada, que é o chato do Martin, a Beatrice, a querida Lia, o Patrick e o Jean. Claro que nessa bagunça ia ter os casalzinhos, porque a Simone e o Rasmus tá 6 anos trancado lá, então já sai com a periquita solta. Então a Simone começa a ter um caso com o Martin e o Rasmus começa a se apaixonar pela Beatrice. Então esse grupo novo que chegou ali e achou a Simone e o Rasmus tenta fazer eles acharem outros bunkers que talvez possa ter comida e tudo mais, porque o mundo acabou e tá uma bagunça doida. Só que aquele negócio, se choveu, você corre e esconde. Daí ali acontece mil e uma coisas, aqueles rolos chato do Rasmus com a Beatrice, não sei o que lá, sei o que lá. Tem aquele núcleo icônico quando eles chegam naquela mansão em que tudo parece mil maravilhas. É igualzinho lá em The 100, quando eles chegam em Mount Helder lá, e que parece que tá tudo solução, e no final você descobre que o povo come gente, a mulher faz lavagem cerebral ali na Lia, quase que eles são comidos por esse povo. No final das contas, eles começam a descobrir que o pai da Simone, mas do Rasmus, ainda pode estar vivo e faz parte de uma empresa que chama Apollo. Por isso que ele já sabia dos bunkers e deixou os filhozinhos guardadinhos lá, porque sabia que a desgraçada da chuva já ia vir. E claro que a gente não pode esquecer daquela cena icônica que o Patrick empurra a Simone na chuva, que é a personagem principal, e você fica assim, ó. E a Simone não... E a Lia pula lá. E eles não morrem com a chuva, e daí você fica meio assim. E até hoje não explicou, tipo assim, simplesmente nunca mais depois desse dia falaram de chuva na série. Isso que é o que me estressa, entendeu? Porque eu acho que devia continuar caindo chuvas tóxicas. Vamos Para, não fazer encosta em isso, mim, vai. para de mentir. Você não me conhece, tá legal? Vem logo, você tá bêbado. Martin! O rifle, Martin! A gente não sabe se a chuva é perigosa, Martin. Do que você tá falando, Lia? Por que você não atira logo? Não atira! Lia! Não atira! Volta, Lia! Lia, não! Não Lia! faz isso! Não! Sai! Sai! Não Sai atira! daí, Lia! Lia! Lia, Não atira! Lia! Não, não faz isso! Não, Lia! Não atira! Não! Não atira! Não! Lia! Não atira! Não atira! Atira nelas! Atira! Não atira! E claro, o que acontece? O Rasmus vai lá fazer aquela coisa muito gostosa com a Beatrice e a Beatrice morre. E a gente não entende por que ela morreu. Aparentemente, a gente acha que é porque uma gotinha de chuva caiu na cara dela e ela morreu. Ou porque um cachorro lambeu eles. Pode ser que ele estava infectado, a gente não sabe. Só que a minha fanfic é que o Rasmus deixou ali o líquido da tangerina dentro dela
E como você vai descobrir que o Rasmus tem o vírus, ela morreu. Então eu acho que foi isso mesmo, ele ejaculou nela ali e ela morreu. Eles vão pra Apollon tentar descobrir alguma coisa. Quando eles chegam lá, eles descobrem que o pai da Simone tá vivo. E não só isso, ele criou a chuva. Ele ajudou a criar essa chuva. Não entendi até hoje por quê. Mas enfim, criaram a chuva, esse negócio deu errado, a chuva veio com vírus. E pra piorar, eles descobrem que o Rasmus, o filhinho querido dele, tem o vírus. Lá atrás, antes da chuva acontecer, eles tinham injetado o vírus nele. Daí vira aquela bagunça total, e pra ninguém morrer nem nada, a Simone cata o Rasmus e cata todo mundo e foge. E daí a gente chega na nossa querida segunda temporada, em que eles vão pra um lugar onde as pessoas estão tentando achar uma vacina, uma cura, alguma coisa pra acabar com esse vírus. Só que se não bastasse isso, o negócio tá evoluindo tanto no Rasmus, que tá virando um mutante, quanto na natureza, porque o negócio tá destruindo as plantinhas e tá crescendo pra todo lado e tomando conta de tudo. Nessa temporada, então, a gente percebe o tanto que o Rasmus é chato. Então, se a gente já não gostava dele antes, a gente passa a ter ódio dele. Eu tenho ranço dele e eu tava torcendo pra ter o final que teve, entendeu? Ele dá a louca dele, joga vírus pra todo mundo, mata todo mundo, faz aquela festa, começa a fazer aquele casal chato com a Sarah, que é outra palerma, muito chata pra cacete. Pira na batatinha, mas pelo menos a gente conhece personagens novos, que são personagens importantes. Que é a Fi, que é a cientista que tá tentando ajudar, e que a gente descobre que também tá grávida, porque o povo que gosta, né, essas trem pós-apocalipse de engravidar. Vou nem falar de The Walking Dead que é as grávidas, não. E a Simone começa a fazer um papel de trouxa, porque, coitada, ela já tem que carregar esse fardo, que é cuidar do irmão que tá adoentado, mas ela não conta pra ninguém que ela viu que quem matou a galerinha ali foi o Rasmus, porque ele surtou, soltou vírus pra todo lado e matou todo mundo. Ela não conta isso, ela fica segurando esse segredo. E quando todo mundo descobre, todo mundo fica contra o Rasmus. E o que acontece? A empresa lá do papaizinho dela, a Apollon, ainda tá querendo pegar o Rasmus. E claro, o que foi o estopim pra mim, que fez o meu ódio crescer, foi a cena que ele mata a Lia, gente. Tipo, ele ia matar a própria irmã, que tá carregando o fardo de ter esse irmão chato, intoxicado. E daí ele vai tentar matar ela e a trouxinha da Lia pula na frente. Daí, claro que vira aquela bagunça toda, ele mata a Lia, eu chorei, fiquei com ódio dele. O Jean fica puto. Daí a gente tem a personagem nova da Kira, que fazia parte desses cientistas, e daí a Apollo matou a mãe dela, então temos mais um personagem novo. E o negócio começa a ficar mais gostosinho. No final da segunda temporada, a Simone lembra daquilo que o pai dela falou lá na primeira temporada. Ó, se ninguém conseguir matar esse menino ou não achar uma cura, você vai ter que matar ele. E o que acontece? O Rasmus tá putíssimo, porque a namoradinha dele morreu e ele sai por aí matando todo mundo e quer matar a própria irmã de novo. O que ela faz? Dá um tiro nele. O que acontece? Nada. Ele não morre e fica puto e ainda sai de vítima. Ai, você tentou me matar. Ai, gente, patético, patético, patético. E entramos finalmente na nossa temporada nova, agora com spoilers, então se você não assistiu a temporada nova, vamos comentar. Gente, o que eu acho dessa temporada nova? Ela trouxe elementos que são muito importantes, mas que eu acho que poderiam ser instigados talvez em mais uma temporada. Foram muitas coisas tratadas nessa temporada que foram, por ser só 6 episódios, foram muito reduzidas, foram muito, sabe, jogadas pro público e que poderiam ser explicadas. Claro que, tipo assim, a temporada nova trouxe respostas para muitas coisas, mas claro, com alguns furos. Por exemplo, a Sarah, ela ressuscita no final da última temporada, o pessoal tá lá junto com ela. E quando começa a temporada nova, a gente vê que eles enterrou ela lá, largou ela lá no mato, e depois que ela acordou, infectada pelo vírus. Além disso, a gente tem então, né, a tal da flor mística lá que traz a cura. Achei legal, mas eu acho que eles deviam ter explicado, tipo assim, a família achou aquela flor, mas eles não explicaram, tipo assim, como é que eles descobriram que aquele suco curava o vírus? Como é que eles descobriram, sabe, as coisas? Será que tinha outras flores? Eles podiam ter dado uma explicação sobre isso. E fora que esse núcleo novo da família ali do Daniel é um núcleo totalmente bom, que poderia ser explorado melhor. E além disso a gente vê a união de forças, né? Tipo, por exemplo, a Kira, a Fi, que agora tá grávida com o Patrick. Tá todo mundo ali, agora é todo mundo amiguinho e tudo mais. E a Simone não aguenta mais, né, o Rasmus, então ela largou pra lá, passa-se 3 meses. E o Rasmus, o que ele faz? Se junta com a Apollon. E o que ele faz? Junta com aquele chefão lá da Apollon, que daí a gente descobre que foi quem realmente criou o vírus, porque ele queria se endeusar. Não faz sentido a pessoa criar uma chuva com vírus, porque ele ia poder ser, tipo assim, quem daria a cura, sabe? Ele só queria ser reconhecido. Tipo, ele criou um vírus, que a gente sabe que não tá mais só na Dinamarca, só pra ele poder ser, tipo, famosinho.
Enfim, ele faz uma lavagem cerebral no Rasmus e ele começa a espalhar vírus pra todo mundo, porque quando ele coloca o vírus na pessoa que tá com a sua imunidade zerada, a pessoa também consegue ter o vírus e sobreviver. Então o plano deles é infectar todo mundo com o vírus. Só que a pessoa consegue controlar o vírus? Não consegue. Pra completar, o Rasmus tá ficando doente. E a menina ressuscitou a namoradinha chata e tá aquela bagunça chata deles lá. Se na primeira temporada a gente tava vendo uma evolução do Rasmus e na segunda a gente começa a ver que ele tá se tornando um personagem chato e mal, na terceira temporada ele se torna o vilão da série. Então, tipo assim, eu acho que foi algo que os roteiristas queriam trazer pro público, é tipo assim, gente, o Rasmus é chato mesmo, ele é vilão e é pra vocês odiarem ele. E não tem como você chegar no final da terceira temporada gostando do Rasmus. Não tem como. As merdas que ele fazem, e tipo, no final ele vai lá porque ele quer matar a irmã de qualquer jeito. Tipo, como assim? Mas a gente tem uma gloriosa vitória nessa série, porque os 3 personagens mais insuportáveis da série morreram, que foram Martin, que era um abusivo, que tinha um relacionamento muito chato e tóxico com a coitada da Simone. Temos a morte da Sarah, que já, nossa senhora, e do claro do Rasmus. A morte dele era algo que já estava previsto. A gente sabia desde lá da segunda temporada, quando o pai dela fala, olha, se ninguém matar o Rasmus, você vai ter que matar. Então a gente já tinha uma previsão que ele ia ter que morrer, porque ele surtou e é isso aí. Ele quer matar todo mundo e ele se acha o gostosão. Então era um final que já era previsível, só que não deixou de ser um final sofrido. Não sofrido pela morte dele, porque eu tô falando isso por mim, né? Porque eu queria que ele morresse mesmo. Já tava passando a hora depois que ele matou a Lia. Mas um final sofrido por causa da Simone, porque ela, tipo assim, o Rasmus era a única pessoa que ela tinha na vida dela, ela fez de tudo pra ajudar aquele menino e no final ele tenta matar ele e acaba morrendo, né? E também ela acaba perdendo o Martin, que foi um alívio pra ela, né? Graças a Deus apareceu o Daniel, que, assim, a série acabou, mas creio eu ali que não, na história da série eles vão se relacionar no futuro aí. Mas ela perdeu todo mundo, sabe? Então, assim, a coitada da Simone fica devastada, eu tenho muita pena dela. E aquele final foi muito triste, entendeu? Ela com a mudinha lá da Flor falando que vai conseguir reconstruir o mundo, que o Rasmus só queria o bem do pessoal. Ai, tipo assim, tentaram fazer um tributo pro Rasmus pra poder honrar a morte dele, afinal ele era o protagonista, mas não vai fazer falta, né? Claro que a gente não pode falar do crescimento do personagem do Patrick, que agora ele se tornou tipo o pai da criança da Fi. A gente não vê em momento nenhum os dois se beijando, a gente tem algumas... Eles servem como um alívio cômico, a gente tem algumas cenas, por exemplo, aquela fala sobre memória fotográfica com ele, quando ela fala que não quer dividir a cama com ele. Então, tipo assim, eles não beijam em momento nenhum, mas a gente tem essa relação de afeto muito grande. Você vê eles como um casal, mesmo eles não sendo um casal. E ele vai assumir essa figura paterna pra ela. Até então, eu sou uma pessoa muito chorosa. Até então na série eu tinha chorado só com a morte da Lia. E foi chegando no final e eu tava com muito medo da Simone morrer. Porque eu tinha visto um spoiler no Twitter e eu tava assim, na minha cabeça ela ia morrer e o Rasmus não. Então eu tava muito puto. Daí chegou no final, quando a Fi ganha o bebê, nossa, eu comecei a chorar, que daí ela sai de lá. E daí tem toda aquela narração no final da Simone, falando sobre quanto o Rasmus era importante. E passa na cena de todo mundo feliz, tipo assim, explorando a Dinamarca, levando a cura e tudo mais. Mó viagem. Mas aquilo lá me emocionou bastante. E eu sou aquele tipo de pessoa que quando assiste um conteúdo, termina, eu fico ali 10 minutos parado, sentado, refletindo e chorando sobre aquilo. Tipo assim, digerindo. E foi isso que aconteceu comigo com The Rain. Porque apesar de todos os problemas, apesar do Rasmus ser um chato, foi uma série legal de acompanhar. É uma série interessante, pós-apocalíptica. Ainda mais que trata de vírus. Então, assim, é uma situação delicada por causa do cenário que a gente está atualmente. Porque a gente está vivendo numa pandemia. Então, tipo assim, você tratar de vírus, seja em série, filme, é uma coisa delicada. Mas claro que a gente tem alguns furos, né? Como eu disse, tipo assim, do nada a flor da cura aparece... E ninguém nunca mais falou da chuva, o vírus tá só no Rasmus e nas plantas que tá dominando tudo. Mas não deixa de ser uma série que foi muito boa. E claro, a gente tem que entender também que a série é uma série do que a gente conhece como série estrangeira, que não é aquela série estadunidense, ela é uma série da Dinamarca. Então algumas coisas que talvez a gente ache estranha no diálogo ou na ação dos personagens pode ser uma coisa cultural, né, da Dinamarca. Então a gente tem que entender que é uma cultura diferente. E a gente precisa começar a valorizar séries estrangeiras, séries que não são estadunidenses. Né? Então tem tantas séries boas aí, La Casa de Papel, Dark, e a própria The Rain mesmo. Então a gente tem que valorizar esse tipo de conteúdo. Então assim, é muito importante, eu acho que a Netflix abriu portas para tanto conteúdos estrangeiros quanto os nossos nacionais brasileiros, como 3%, explodirem aí pelo mundo.
Pra quem me acompanha nas redes sociais, no Twitter eu tenho uma thread que eu sempre coloco as séries que eu assisti no ano e coloco as estrelinhas de 1 a 5. Quando terminou eu avaliei lá como 4, porque eu tenho um problema que é o seguinte, né? Como eu disse, quando termina a série ou um filme e o final é muito bom, eu fico impactado. E como a cena final foi muito boa, eu acabo avaliando daquilo e esquecendo de tudo que passou antes. Hoje eu dou 3,5 pra The Rain, por causa desses problemas de roteiro e tudo mais. Mas é uma série que vale a pena você assistir, principalmente se você gosta de ficção científica, se você gosta dessa coisa pós-apocalíptica. Mas é isso, tem quem gosta da série, tem quem não goste, tem quem goste do Rasmus e tem quem não goste do Rasmus. Mas foi o que eu te falei antes, eu acho que os roteiristas quiseram colocar ele como uma pessoa ruim mesmo, porque até ali na segunda temporada, você tá bem dividido, porque a gente tem que entender também que o menino ficou trancado 6 anos, perdeu toda a adolescência dele, tava em estado terminal, o próprio pai injetou o vírus nele, ele tá virando um mutante do caramba, tudo depende dele, porque dele pode sair uma cura, então assim, dá pra você tentar entender ele. Mas isso não faz anular as coisas babacas que ele faz, o tanto que ele se torna insuportável, principalmente quando ele faz o casal com a Sarah. Esses personagens novos que surgiram poderiam ter sido melhor explorados se a gente tivesse uma temporada nova. Mas eu acredito que a Netflix ela tenha dado um ponto final pra isso, porque ela faz isso com a série, tipo assim, olha, essa vai ser a temporada final. Tudo bem, não ficou um conteúdo muito corrido, mas a gente sabe que poderia ter sido melhor explorado, principalmente esse núcleo aí da Flor, porque no final o Rasmus chega lá pra matar a Simone, ele vê a Flor, fica ali meio babacado, ele e a Sarah abraça, tem umas explosão ali de césio, azul pra todo lado, todo mundo cai, mas não acontece nada com ninguém, só que a gente tinha um vírus que morre, e dali começa a surgir mudinhas neles. Enfim, foram coisas que poderiam ter sido melhor exploradas, mas é isso aí. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de comentar séries e filmes que vocês gostam, que eu possa assistir e trazer aqui pra vocês poder comentar. Eu não sou nenhum crítico, não tô aqui pra falar sobre roteiro, sobre música, sobre filmografia, nada do tipo. Só quero fazer um resumo e trazer minhas impressões sobre a temporada final. Sobre The Rain, eu adorei, entendeu? É uma série que era uma série queridinha minha, apesar de eu não ser aquele fã fiel, tipo assim, nossa, qual a sua série preferida? The Rain? Não, nunca falaria isso. Mas é uma série queridinha e que teve o final que merecia, entendeu? Que nem eu falei, é um final esperado, mas não deixou de ser um final sofrido. Mas enfim, 3 temporadas excelentes, entregou o que tinha que entregar, teve começo, meio e fim, o final foi um pouco corrido, poderia ter sido maior, mas conseguiu entregar o que prometia. Não deixem de se inscrever aqui no canal, claro, me seguir nas redes sociais e vejo vocês no nosso próximo vídeo.